Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão, da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, Professor Diogo Comba, ou no Instagram, ou no Facebook, Professor Diogo Comba. Desde já, eu peço para você se inscrever neste canal, curtir este vídeo e ativar o sininho. Vai lá também na minha página no Instagram, Professor Diogo Comba, e peça para me seguir. Vá também à minha página no Facebook e peça para me seguir, Professor Diogo Comba, como eu já te disse. Veja bem, é Professor Diogo Comba, não é pomba, bomba, tromba, conca, conga, coimbra, cunha, nada disso. Jogo Comba. Enfim, você já deve ter visto que ontem saíram as notas do Enem 2020 e o nosso foco hoje será a nota da prova de redação. Você já deve ter observado que a gente teve um número muito baixo de notas 1000, 28 notas 1000 e um número mais uma vez elevado de notas 0. Porém, nós não iremos falar aqui hoje sobre nota 1000 nem sobre nota 0. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que não foram tão bem e, por não terem ido tão bem assim na redação, podem estar longe do sonho de ingressar numa faculdade, de ingressar numa universidade pública, que é o foco de muita gente, uma universidade federal, que é o foco de bastante gente, que é o foco de muitos dos candidatos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos várias universidades federais, o FRJ, Unirio, UF, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Cefet, entre outras. Mas não vamos focar apenas no Rio de Janeiro, vamos falar de um modo geral, certo? Neste vídeo aqui, eu vou falar algumas coisas que podem ter feito a sua nota ir lá para baixo, começando pela competência 1, que é norma padrão, e depois indo para a competência 4, que é a coesão. Num outro momento, faço novos vídeos falando sobre as competências 2, 3 e 5, certo? Começando aqui pela competência 1, num primeiro momento você pode ter errado emprego de letras. O que é emprego de letras? Trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. Por exemplo, se você vai colocar o nome de uma obra, um filme, um livro, uma série, uma música, seja lá o que for, você tem que colocar isso em maiúsculas. Eu vi alguns candidatos discutindo e comentando que citaram e relacionaram à discussão o filme Coringa, um produto aí da cultura pop, um filme que chamou bastante atenção da gente. Faz nem um ano, né, que esse filme esteve nos cinemas. Sim, seria uma boa, mas lembrando, vai escrever Coringa, você tem que colocar lá Coringa com letra maiúsculas. Bastante gente pode ter citado, por exemplo, O Alienista, de Machado de Assis. O e alienista, letra A do alienista, deveria vir com letras iniciais maiúsculas, você entendeu? O e A de alienista, beleza? Continuando aqui, já falamos sobre emprego de letras. O primeiro motivo, a primeira coisa que pode ter feito você ir mal. Segunda coisa que pode ter colocado a sua nota em norma padrão lá para baixo. Ortografia. Como assim ortografia? Muitas vezes você erra uma palavra boba. Lá no título do tema da redação estava escrito a palavra estigma. Muita gente pode ter usado a palavra estigma ao longo da redação e infelizmente ter errado, mesmo tendo lido essa palavra recentemente, certo? Olha só que bobeira. Uma outra questão que muita gente pode ter errado também, ó. Terceira agora, acentuação, algo bem próximo de ortografia. Como assim pode ter errado a acentuação? Pode ter colocado saúde sem acento, pode ter colocado saudável sem acento. Voltando ainda à ortografia, muita gente deve ter usado a palavra ansiedade, depressão, ou então a palavra suicídio, e errado na hora de escrever alguma dessas palavras. Qual a dica que eu dou para você não errar a acentuação, para você não errar ortografia? Escreve a palavra em algum momento no rascunho das variadas maneiras, das variadas possibilidades que estão colocando você em dúvida. Talvez assim a sua memória consiga te ajudar com uma outra fonte ali, com uma fonte visual mais concreta, digamos assim. Se mesmo assim a dúvida persistir, o que você faz? Tenta pensar em um sinônimo que você tenha certeza quanto à escrita, beleza? Um próximo tópico gramatical que pode ter te atrapalhado, o quarto tópico agora, são as concordâncias. Concordância verbal, concordância nominal. Tem certos casos de concordância que geram dúvida. Muita gente, por exemplo, vai falar os Estados Unidos os Estados Unidos são, na verdade, certo? No plural que você tem que colocar o verbo aí. Não consigo imaginar agora, talvez você nem tenha usado
alguma construção, alguma oração com os Estados Unidos na sua redação. Só estou te dando um exemplo de concordância de algum modo que você pode ter falhado na redação. No próprio título desse tema, tinha lá o uso da crase, certo? É muito comum um aluno errar crase ao longo da redação, certo? Ao longo do seu texto, mesmo tendo visto já recentemente. Quando for assim, mais uma vez, tenta também substituir. Substituir por algum tipo de construção que você não precise empregar a crase, beleza? Próximo caso, regência. Uma redação como essa meio que te incita a usar verbos como o quê? Verbos como desencadear, acarretar, o verbo visar, e você muitas vezes acaba não sabendo a regência desses verbos. Como é que você faz para acertar a regência, para não errar mais de regência? Parece algo braçal, parece algo maçante, mas você tem que fazer exercícios. Daniel San chegou lá na final de Karate Kid já mandando o golpe da garça logo de cara. Para isso ele teve que limpar chão, encerar carro, todo esse tipo de coisa. Não estou mandando você fazer isso na hora de estudar, mas você pegar uma gramática, fazer exercícios, tentar depois aplicar alguns casos ao texto é algo muito válido, certo? Até agora o que a gente viu então? Emprego de letras, ortografia, acentuação, concordância, crase, regência. Já vimos seis coisas que podem ter te atrapalhado de algum modo lá na hora da redação. Qual é a próxima? Emprego de pronome ou colocação pronominal. Como assim? Às vezes, lá na sua redação, você usa um você se dirigindo ao leitor do texto. Às vezes, na sua redação, você usa o nós, a primeira pessoa do plural, ou então você usa o eu, a primeira pessoa do singular. São coisas que você não pode fazer, são atitudes que você não pode ter. O nós ainda tem autores, ainda tem corretores que têm uma certa tolerância, mas o eu você sabe que de forma alguma não pode usar, você não pode se dirigir ao leitor. Estou falando de emprego de pronome. Agora de colocação pronominal. Tem muitos casos de colocação pronominal. Agora, para você lembrar desses casos, eu falo o quê? O que eu te indico? Fazer exercícios e depois procurar aplicar ao texto essas construções, essas colocações pronominais. Mas, caso você tenha dúvida, o que você faz? Não usa essa construção, certo? É um caso parecido lá com a dica que eu te dei com ortografia, acentuação, esse tipo de coisa, certo? Qual é a próxima agora? Flexão verbal. Caso você tenha dúvida na hora de flexionar um verbo, pensa num sinônimo. Escreve lá o verbo no seu rascunho, puxa 2, 3 setinhas e pensa em outros verbos que você poderia utilizar para você não se confundir. Muitas vezes observa que os verbos cognatos, o que são verbos cognatos? Aqueles que apresentam o mesmo radical vão apresentar também flexões um tanto quanto parecidas. Essa é uma dica muito válida. A próxima agora, pontuação. Bastante gente erra pontuação ainda na redação. Quando eu vou corrigir redação, eu coloco lá para o aluno o código K como pontuação. Cada errinho desse tem um código, o K, por acaso, é pontuação, certo? Tem muitos alunos que não erram nada, mas veem o tempo todo lá, K, 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 até brincam comigo. Ah, você está rindo de mim? K, 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 K. Não, não estou rindo de você. Só estou te falando que existem variados casos de pontuação. Alguns casos apresentam uma pontuação até facultativa. Por exemplo, o adjunto adverbial antecipado, se for de pequena extensão, o uso ou não da vírgula é facultativo, é opcional, certo? Às vezes também, quando você está usando lá a oração principal, depois a oração subordinada. Em alguns casos, você pode colocar a vírgula para dar ênfase ao que você vai falar depois, beleza? Mas, mesmo assim, toma cuidado com isso. E como que você tem de aprender? Ah, eu coloco a vírgula, eu coloco o ponto quando eu respiro. Eu estou respirando o tempo inteiro aqui. Estou colocando vírgulas? Não, não é assim. Você precisa ler, você precisa escrever, você precisa exercitar esta questão, certo? Recapitulando o que a gente falou até agora, a gente falou de emprego de letras, ortografia, acentuação, concordância, crase, regência, colocação pronominal, flexão verbal, 9, pontuação. Falei de 9 itens, de 9 critérios ligados à norma padrão, a modalidade escrita, que é a competência 1. Agora eu vou falar do que? Agora vamos partir para a competência 4, que é a coesão. A coesão é o que? A tessitura textual, a ligação entre as partes do texto, como se o texto fosse um tecido. O que envolve principalmente a coesão? Vou dar o bizu, vou dar um macete para vocês. Você vai elaborar um parágrafo?
Você tem que dividir o seu parágrafo em períodos. Como assim? De um ponto ao outro é um período. Cada parágrafo tem, em média, 3 ou 4 períodos. Lógico que vai depender da extensão do parágrafo, vai depender de como você vai expor as suas ideias. Então, dividir seu parágrafo em períodos, 3 ou 4 períodos aproximadamente, envolve o quê? Envolve uma coesão, envolve uma boa coesão textual. Primeiro ponto. Segundo ponto, o uso de elos coesivos. Como assim elos coesivos? Lá no seu primeiro parágrafo argumentativo, você pode colocar a priori, a princípio. Pode colocar primeiramente, mas evita porque senão fica muito batido. Como assim fica muito batido? Pô, primeiro parágrafo argumentativo vai usar primeiramente. No segundo parágrafo argumentativo vai usar em segundo lugar. Fica meio tati-bitate, digamos assim, certo? Algo que você precisa evitar. Falei aí do elo coesivo. Terceiro ponto, ligado à coesão também. Cuidado até com o elo coesivo que você vai utilizar. Eu estou aqui conversando com vocês, imagino que tenha gente assistindo ao vídeo ainda, eu usei o então, mas na sua redação você não vai usar o então. O então é marca de oralidade, é algo que você deve evitar. Até porque ao longo do texto você acaba usando já outras palavras com terminação ati-o, senão o seu texto fica com uma assonância. Como assim assonância? Então, o Estado deve investir na conscientização da população, esse excesso, esse exagero de sons nasais aí, certo? Um outro ponto é evitar a repetição de palavras. Procura sempre, usou população? Usa sociedade, por exemplo, certo? Usou saúde? Usa uma outra palavra. Procure usar sempre sinônimos. Procure evitar ao máximo a repetição de palavras ao longo do seu texto. Isso você aprende como? Se você aprende estudando, escrevendo, lendo, exercitando cada vez mais, certo? Eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.